Olá, eu sou Rafael Rodrigues e esta semana o estudo do Vem e Segue-me vai nos mostrar como é importante confiar nas promessas do Senhor. Esta semana, dos dias 26 de abril a 2 de maio, temos como designação a sessão 45 de Doutrina e Convênios. E o tema é As promessas serão cumpridas. Bom, então começamos aqui entendendo que aquelas pessoas, ao chegarem em Kirtland, no estado de Ohio, tiveram um grande progresso como igreja, né? A igreja de Jesus Cristo começava a progredir ali, com muitos se filiando à igreja e as pessoas começando a se familiarizar com o modo de viver dos santos. E com isso a oposição também cresceu, né? Então começaram a ter muitas falsas notícias, falsas acusações, mentiras a respeito das coisas que as pessoas acreditavam ou começavam a acreditar naquele momento. E então vem a revelação a Joseph Smith de Doutrina e Convênios, seção 45, que vamos estudar essa semana. Então é muito bom saber que ela se encaixa bastante no momento em que estamos vivendo, né? Vamos falar disso daqui a pouco. Bom, então aqui nós temos uma situação que começa com as palavras do Senhor, deixando clara uma doutrina, né, que Jesus Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Então aqui no versículo 3, lemos que ele pede para que a gente possa ouvir, né, ouvir aquele que é o advogado junto ao Pai, que está pleiteando vossa causa perante ele. Então saber que Jesus Cristo é quem intercede junto ao Pai a respeito da nossa condição, né? Ele que mostra, fala com o Senhor para que nós possamos ser tão ricamente abençoados ou que possamos ser consolados, confortados, que possamos ser ajudados em alguma situação. Então isso é bem gratificante, porque quem melhor do que Ele, né? Que é perfeito e que adquiriu essa condição de ser nosso advogado a partir de quando Ele pagou pelos nossos pecados e quando Ele venceu a morte. Então, ao ler sobre isso, eu me lembrei de um filme, né, que eu gosto bastante de filmes, e é um filme já um pouco antigo, talvez os mais novos aí nem tinham nascido quando ele foi lançado. Chama A Qualquer Preço. Então é com aquele ator chamado John Travolta, e é um filme muito bom porque ele interpreta uma história real de um advogado que, a princípio, esse escritório de advocacia dele só se interessava por fazer acordos, né, acordos em situações que envolviam muito dinheiro. Então eles estavam ganhando bastante dinheiro. Até que ele se envolve com essa situação, em que, como eu disse, foi situação real, né? Tinha algumas empresas que estavam jogando lixo, né, produtos químicos contaminantes num rio que servia de fonte de água, né, de captação de água para uma cidade, né, uma pequena cidade, lá nos Estados Unidos. Então as pessoas começaram a se contaminar, né, e várias crianças morreram com câncer por causa daquela água contaminada. Mas ninguém podia fazer nada, as pessoas ficavam... ninguém queria se interessar por defendê-las, porque era um grupo de indústrias, né, e isso amedrontava as outras pessoas. Então esse advogado, né, interpretado pelo John Travolta, ele se interessa pelo caso e ele vai muito a fundo nessa situação, de modo que até os sócios o abandonam, porque a princípio é só gastos, né? Até que o julgamento acontece, né? Então, eu lembrei disso porque ele se interessa muito, né? Ele se envolve com aquelas famílias, ele sente compaixão por aquelas pessoas e ele arrisca tudo, né, profissionalmente, para defender a causa deles. Então, é muito bom saber que Jesus Cristo é nosso advogado junto ao Pai e Ele vai fazer de tudo para nos defender. Bom, então, como eu disse, que essa é uma sessão muito atual, porque nós estamos vivendo numa época em que há muita coisa sendo falada, né? Há muitas calamidades, desastres, e é claro, né, o principal nesse momento, que é a pandemia do novo coronavírus. Então, Doutrina e Convênios, seção 45, traz inúmeros relatos, né, dos sinais que vão preceder, que tem precedido, né, a segunda vinda de Jesus Cristo.
Então ele já tinha deixado isso claro em outras situações, né? Junto aos seus discípulos, que lemos no Novo Testamento, e em outras condições, Jesus Cristo já mostrava que muitas coisas como guerras, contendas, desastres aconteceriam antes que ele viesse. E assim a gente pode perceber que essas promessas têm sido cumpridas, né? Essas profecias. Mas uma ótima mensagem que Doutrina e Convênios deixa para nós e que eu disse é tão aplicável para nossos dias, é de que a gente não precisa focar naquilo que é ruim, né? Não precisamos incorporar e viver só em torno da desgraça, né? Das notícias ruins, daquilo que traz tristeza, né? E é até compreensível quando a gente vê pessoas entrando em desespero, em situações de grande pesar por causa de tudo que está acontecendo, né? Mas a gente pode focar nas promessas. E aqui na seção 45 versículos 55 a 57, né, vemos algumas dessas promessas, entre tantas outras. E Satanás será amarrado, para que não tenha lugar no coração dos filhos dos homens. E nesse dia, quando eu vier em minha glória, cumprir-se-á a parábola de que falei concernente às 10 virgens. Pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Santo Espírito por seu guia, e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia. Então é muito bom assim, saber que, apesar de todas as dificuldades, de todas essas aflições, vai chegar um momento em que Satanás será aprisionado, né? Durante o milênio ali nós vamos desfrutar de um tempo incrível de paz, porque nós não vamos ter essas tentações do inimigo, né? Então nós vamos conseguir suportar todas as coisas por conta disso, né? Então aqui também vemos uma associação que ele lembra da parábola das 10 virgens. Então, se voltarmos lá em Mateus, no capítulo 25, nos versículos 1 a 13, temos essa parábola, né? Inclusive aconselho-os a lerem novamente e agora substituir aqui o que a gente talvez já pensou e comentou várias vezes em aulas da igreja e outras coisas. O que seria aquele óleo, aquele azeite que as virgens prudentes guardaram consigo e que faltou para aquelas outras imprudentes, né? Aquelas loucas. Como já falamos, já vimos talvez em aulas e outras coisas, esse azeite seria a oração diária, o estudo das escrituras, né? O cumprimento dos convênios, guardar os mandamentos e tantas outras coisas que vão se acumulando para que a gente possa ter essa luz, né, que nos mostra quem é o Salvador Jesus Cristo, né, quem é o noivo. E aqui ele coloca em Doutrina e Convênios que esse azeite, esse óleo, é a verdade e o Espírito Santo. Então, quão importante é buscar a verdade na fonte verdadeira, né? Como é importante a gente ir ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Pai Celestial em oração e buscar a verdade, para que a gente possa ter esse discernimento tão importante nos dias de hoje, com tanta mensagem, tanta fake news e tudo mais. Então, nós podemos relacionar isso e lembrar, inclusive, da oração do sacramento, né? Onde falamos ali para que a gente possa ter sempre conosco o Espírito. Então, isso é importante, né? Guardar os convênios, viver dignamente, de ter o Espírito Santo sempre conosco, para nos guiar, nos orientar e de sempre buscar a verdade, que não tem outra versão, né? Eu já ouvi que a mentira tem muitas versões, mas a verdade é só uma. E a gente deve buscar essa única verdade e viver de modo prudente, né? Para que a gente possa conhecer realmente quem é o nosso Salvador. Então essa é uma sessão maravilhosa, né? Uma sessão que pode trazer muito conforto, né? Consolo em meio a essa pandemia e essas outras coisas que estamos vivendo. E eu gostaria também aqui de convidar a todos a ouvirem o meu podcast. Eu tenho um podcast chamado Escritura Sud, assim como o canal aqui, e todos os dias eu compartilho um pequeno trecho das Escrituras com um comentário pessoal de meus estudos. E é possível acompanhar e ouvir o podcast nas principais plataformas como Spotify, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim. Procure lá a Escritura Sud, que todos os dias pela manhã eu compartilho um pequeno trecho das Escrituras. Faço isso com muito prazer.
E essa mensagem que deixo em nome de Jesus Cristo. Amém.